Capítulo 10. Corsários, Granite House em perigo, o Planalto devastado, nada importava. O estado de Harbert vinha antes de tudo. O deslocamento não teria lhe feito bem, provocando alguma lesão interna? O repórter não saberia dizer, mas tanto ele como seus companheiros estavam desesperados. A carroça foi conduzida até o cotovelo do rio. Lá, alguns galhos, dispostos em forma de padiola, receberam o colchão em que Harbert jazia desacordado. 10 minutos depois, após incumbirem Nab de levar de volta a carroça para o Planalto do Mirante, Cyrus Smith, Gideon Spiley e Pencroff chegavam ao sopé do paredão. O elevador foi acionado e dali a pouco Harbert achava-se deitado em sua cama de Granite House. Os cuidados que os amigos lhe dedicaram terminaram por despertá-lo. Ele sorriu por um instante, vendo-se em seu quarto, porém mal conseguiu murmurar algumas palavras, tão grande era sua fraqueza. Gideon Spiley examinou seus ferimentos. Temia que, ainda mal cicatrizados, houvessem reaberto alarme falso. De onde vinha então aquela prostração? Por que o estado de Harbert piorara? O rapaz mergulhou então numa espécie de sono febril, e o repórter e Pencroff permaneceram à sua cabeceira. Nesse ínterim, Cyrus Smith colocava Nab a par do que acontecerá no curral e Nab relatava ao patrão os acontecimentos de que o Planalto acabava de ser o cenário. Somente na noite da véspera os piratas haviam irrompido na orla da mata, nas cercanias do córrego Glicerina. Nab, que vigiava próximo ao terreiro, não hesitara em abrir fogo contra um deles, que se dispunha a atravessar o curso d'água, porém, como a noite estava muito fechada, não pudera saber se acertar o miserável. Em todo caso, isso não fora suficiente para expulsar o bando e Nab mal tivera tempo de subir para Granite House, onde, pelo menos, achou-se em segurança. Mas que atitude tomar? Como impedir as devastações com que os bandidos ameaçavam o Planalto? Nab tinha algum meio de avisar seu patrão? E, a propósito, como estariam os animais do curral? Cyrus Smith e seus companheiros haviam partido no dia 11 de novembro e estavam no dia 29. Fazia então 19 dias que Nab não tinha outras notícias a não ser as trazidas por Top, notícias calamitosas, Ayrton desaparecido, Harbert gravemente ferido, o engenheiro, o repórter e o marujo, por assim dizer, aprisionados no curral. O que fazer? Perguntava-se o pobre Nab. Ele, pessoalmente, encontrava-se a salvo, pois os corsários não podiam atingi-lo em Granite House. Mas e as construções, plantações, todas as obras à mercê dos piratas? Não seria melhor avisar Cyrus Smith do perigo que o ameaçava e esperar pelo seu conselho? Acudiu-lhe então a ideia de usar Jup para levar uma mensagem. Conhecia a extrema inteligência do orangotango, posta à prova em inúmeras ocasiões. Jup compreendia, por exemplo, a palavra curral, corriqueiramente pronunciada à sua frente. Além disso, lembramos que ele conduzira diversas vezes a carroça para lá, junto com Pencroff. O dia ainda não amanhecera. O ágil orangotango saberia como atravessar furtivamente aquelas matas, das quais, por sinal, os bandidos deviam julgá-lo habitante natural. Nab não pensou duas vezes. Escreveu a mensagem, prendeu-a no pescoço de Jup e levou o símil até a porta de Granite House, de onde desenrolou uma longa corda até o solo, em seguida, repetiu diversas vezes estas palavras. Ju. Ju. Curral. Curral. O animal compreendeu, agarrou a corda, deixou-se escorregar num piscar de olhos até a praia e desapareceu no lusco-fusco da manhã, sem que a atenção dos bandidos fosse despertada em nenhum momento. Fez bem, Nab, aprovou Cyrus Smith, no entanto, se não nos avisasse, talvez tivesse feito melhor ainda. Ao falar assim, Cyrus Smith pensava em Harbert, cuja convalescença parecia severamente comprometida pelo deslocamento. Nab terminou seu relato. Os piratas não haviam aparecido na praia. Ignorando o número de habitantes da ilha, talvez imaginassem Granite House defendida por um contingente poderoso. De certo não se haviam esquecido que, durante o ataque do Brig, tinham sido recebidos por uma saraivada de tiros, tanto das rochas inferiores como das superiores, e, sem dúvida, não quiseram se expor. Em contrapartida, o Planalto do Mirante estava franqueado para eles, fora do alcance da artilharia de Granite House. Entregaram-se, portanto, os corsários, a seu temperamento destrutivo, saqueando, queimando, fazendo mal pelo mal.
Só vieram a debandar meia hora antes da chegada dos colonos, os quais eles deviam julgar confinados no curral. Nab deixará o seu refúgio às pressas. Arriscando-se a receber uma bala, subira até o planalto para tentar apagar o incêndio que consumia as dependências do terreiro. Embora inutilmente, lutara contra as chamas até o momento em que a carroça apareceu na orla da floresta. Assim se desenrolaram esses graves incidentes. A presença dos piratas constituía uma ameaça permanente aos colonos da ilha Lincoln, até ali tão venturosos. Agora, contudo, um perigo maior os espreitava. Gideon Spilett permaneceu em Granite House, junto a Harbert e a Pencroff, enquanto Cyrus Smith, na companhia de Nab, foi avaliar pessoalmente a extensão do desastre. Sorte os facínoras não terem alcançado o sopé de Granite House, caso contrário as oficinas das chaminés não teriam escapado à destruição. No fim das contas, porém, esse dano talvez fosse mais facilmente sanado do que as ruínas espalhadas pelo planalto do mirante. Cyrus Smith e Nab tomaram a direção do Mersey e subiram sua margem esquerda, sem encontrar vestígio da passagem dos corsários. Do outro lado do rio, na mata fechada, tampouco perceberam qualquer indício suspeito. As probabilidades, aliás, apontavam para o seguinte: ou os bandidos sabiam do retorno dos colonos a Granite House, tendo-os visto passar pela estrada do curral, ou, após a devastação do planalto, haviam se embrenhado na mata do Jacamar, seguindo o curso do Mersey, ignorando esse retorno. No primeiro caso, teriam retornado ao curral, agora indefeso e bem provido de recursos valiosos para eles. No segundo, teriam retornado a seu acampamento e lá aguardavam uma oportunidade para reiniciar o ataque. Logo, embora houvesse uma possibilidade de defesa, toda iniciativa destinada a libertar a ilha permanecia subordinada ao estado de Harbert. Com efeito, Cyrus Smith não disporia de seu contingente máximo e ninguém podia, naquele momento, deixar Granite House. O engenheiro e Nab chegaram ao planalto. Que desolação! As plantações haviam sido pisoteadas. As espigas da colheita, prestes a ser efetuada, jaziam no solo. As demais culturas não haviam sofrido menos. Da horta, nada sobrara. Por sorte, Granite House possuía uma reserva de sementes capaz de reparar os prejuízos. Já o moinho, as dependências do terreiro e o estábulo dos onagros, o fogo destruíra tudo. Alguns animais assustados vagavam pelo planalto. As aves, que durante o incêndio se haviam refugiado nas águas do lago, já retornavam ao seu sítio costumeiro e saracoteavam nas margens. Ali, tudo deveria ser reconstruído. O semblante de Cyrus Smith, mais pálido que o normal, denotava uma raiva íntima e mal contida, mas ele não pronunciou uma palavra. Voltou uma última vez os olhos para as plantações devastadas e a fumaça, que ainda subia das ruínas, e retornou a Granite House. Os dias seguintes foram os mais tristes dos colonos até aquele momento na ilha. A fraqueza de Harbert aumentava a olhos vistos. Uma doença mais grave, sequela do profundo distúrbio fisiológico que ele sofrerá, ameaçava declarar-se, e Gideon Spilett começava a sentir-se impotente diante de tal recaída. Com efeito, Harbert permanecia numa espécie de torpor quase contínuo e alguns sintomas de delírio começaram a se manifestar. Tisanas refrescantes eram o único remédio à disposição dos colonos. A febre ainda não estava muito alta, mas logo veio a se manifestar em acessos periódicos. Gideon Spilett admitiu isso em 6 de dezembro. A pobre criança, cujos dedos, nariz e orelhas tornaram-se extremamente pálidos, foi primeiro sacudida por ligeiros calafrios, arrepios, tremores. Seu pulso estava baixo e irregular, a pele, seca, a sede, intensa. A essa fase sucedeu outra de calor, o rosto ganhou vida, a pele ganhou cor, o pulso acelerou, em seguida, um suor abundante, depois do qual a febre pareceu diminuir. A crise durará aproximadamente 5 horas. Gideon Spilett não abandonava Harbert, agora vítima de uma febre sesão 18 que só gerava mais inquietude e a qual era preciso debelar a todo custo antes que se agravasse. E, para isso, disse Gideon Spilett a Cyrus Smith, precisamos de um febrífugo. Um febrífugo? Exclamou o engenheiro. Mas não temos aqui nem quinino, nem sulfato de quinino. De fato, concordou Gideon Spilett, mas há salgueiros nas margens do lago e casca de salgueiro costuma ser uma boa alternativa ao quinino. O que estamos esperando para ir até lá? Respondeu Cyrus Smith.
Com efeito, a casca de salgueiro vem sendo considerada, muito a propósito, um similar do quinino, assim como o zero castanheiro da Índia, a folha de azevinho, a serpentária etc. Embora não equivalesse ao quinino, cumpria evidentemente testar aquela substância, aplicando-a em estado natural, já que não tinham recursos para extrair seu alcaloide, isto é, a salicina. Cyrus Smith foi pessoalmente coletar alguns pedaços de casca no tronco de uma espécie de salgueiro preto, trouxe-os para a Granite House, triturou-os, e, naquela mesma noite, o pó foi ministrado a Harbert. A noite transcorreu sem contratempos. Harbert delirou um pouco, mas a febre não retornou, assim como no dia seguinte. Pencroff voltou a alimentar esperanças. Gédéon Spilett não dizia nada. Era possível que as sessões não se manifestassem diariamente, que a febre fosse terçã, em suma, e voltasse no dia seguinte. Aguardaram o dia seguinte na mais aflitiva ansiedade. Notava-se igualmente que, durante o período apirético, Harbert ficava como que prostrado, com a cabeça pesada e suscetível a vertigens. Outro sintoma fez o repórter estremecer, o fígado de Harbert começara a congestionar e logo um delírio mais forte demonstrou que o cérebro também fora afetado. É uma febre terçã, disse. Uma febre terçã, exclamou Cyrus Smith. Está enganado, Spilett. Malária não é uma coisa que venha do nada. É preciso que haja uma bactéria. Não estou enganado, respondeu o repórter. Harbert sem dúvida contraiu essa bactéria nos pântanos da ilha, e isso basta. Ele já teve um primeiro surto. Se tiver um segundo, e se não conseguirmos impedir o terceiro, e ele estará perdido. Mas e a casca de salgueiro? É insuficiente, respondeu o repórter, e se não cortarmos o terceiro acesso de febre maligna com o quinino, ele morrerá. Pencroff, ainda bem, não ouvirá nada dessa conversa. Teria enlouquecido. Nada mais compreensível que a preocupação do engenheiro e do repórter durante todo aquele dia 7 de novembro e a noite seguinte. No meio do dia, veio a segunda crise, terrível. Harbert percebeu que estava perdido. Estendi os braços para Cyrus Smith, para Spilett, para Pencroff. Não queria morrer. A cena foi dilacerante. Tiveram que arrancar Pencroff dali. A crise durou 5 horas. Era evidente que Harbert não aguentaria outra igual. A noite foi terrível. Em seu delírio, Harbert dizia coisas de partir o coração. Em sua alucinação, lutava contra todos os corsários, chamava por Ayrton. Conclamava por aquela criatura misteriosa, aquele protetor, que agora assumira e cuja imagem o obcecava. Em seguida, recaía numa prostração profunda que o deixava completamente aniquilado. Mais de uma vez Gédéon Spilett julgou que o pobre menino falecera. No dia seguinte, 8 de dezembro, o estado de fraqueza continuou. As mãos emagrecidas de Harbert comprimiam os lençóis. O repórter lhe ministrara novas doses de casca triturada, mas não esperava nenhum resultado disso. Se até o amanhecer não lhe dermos um febrífugo mais forte, afirmou, Harbert morrerá. Anoiteceu, provavelmente a última noite daquele menino corajoso, bondoso, inteligente, tão maduro para sua idade que todos amavam como filho. O único remédio que havia contra aquela terrível malária, o único específico capaz de vencê-la, não existia na ilha Lincoln. Durante aquela noite, de 8 para 9 de dezembro, Harbert delirou ainda mais intensamente. Com o fígado supercongestionado e o cérebro afetado, já não conseguia reconhecer nenhum dos amigos. Sobreviveria até o dia seguinte, até o terceiro surto, que deveria ceifá-lo sem misericórdia? Suas forças haviam se esgotado e, no intervalo das crises, parecia um ser inanimado. Por volta das 3 da manhã, Harbert deu um grito assustador, parecendo debater-se em suprema convulsão. Transtornado, Nab, que estava à sua cabeceira, correu para o quarto contíguo, onde seus companheiros velavam. Naquele exato momento, Top latiu de uma maneira estranha. Foram todos para junto do enfermo e contiveram o adolescente moribundo, que parecia querer lançar-se para fora da cama, enquanto Gédéon Spilett, tomando-lhe o braço, sentia o pulso subir gradativamente. Eram 5 da manhã. Os raios da alvorada começavam a alcançar os quartos de Granite House. Anunciava-se um belo dia, talvez o último do desventurado Harbert. A luz do sol bateu na mesa,
instalada junto à cama. De repente, Pencroff deu um grito, apontando para um objeto sobre a mesa. Era uma latinha oblonga, cuja tampa trazia as palavras: sulfato de quinino.